Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Comitiva asiática já está em Washington para a assinatura da fase 1 do acordo comercial entre Estados Unidos e China, previsto para amanhã. E em Mato Grosso, com o monitoramento ambiental por satélite, 8.000 pecuaristas que tiveram propriedades embargadas poderão voltar ao mercado formal da carne. Consultoria indica que venda antecipada da soja 19/20 está no ritmo mais rápido das últimas 5 safras. E ainda, a ministra da Agricultura embarca hoje para a Europa em busca de novas parcerias comerciais. O Mercado e Companhia já está no ar. A comitiva chinesa, liderada pelo vice-primeiro-ministro do país asiático, Liu He, já está em Washington para assinar a primeira fase do acordo comercial com os Estados Unidos. A alta cúpula de representantes dos dois países deve se reunir hoje para tratar os últimos detalhes do acordo. A oficialização dos termos deve acontecer amanhã em um evento na Casa Branca. E este é um dos principais temas para o mercado agrícola, por isso a gente abre a edição de hoje em uma conversa com o Steve Kakia, que está em Malta, ele que é consultor da Cerealpar e AgroQuilty. Steve, boa tarde, seja bem-vindo. Uma boa tarde, Kellen, uma boa tarde a todos. Qual é a expectativa que você tem para este acordo que deve ser assinado amanhã? Como ele vai repercutir no mercado de grãos? Bom, a expectativa é grande. Desde o final do ano passado, todo mundo só praticamente fala nisso no mercado de soja, commodities agrícolas. Mas, ao mesmo tempo, os traders, o mercado de modo geral, está com o pé atrás. Ninguém está sendo tomado pelo entusiasmo, porque até agora não sabemos os detalhes, né? Então, a princípio, de cara, se espera algo no valor de 40, 50 bilhões no que diz respeito a compras novas de produtos agrícolas americanos pela China. Bom, o mercado reage com moderação na sua avaliação, porque teme que esse acordo seja mais frágil do que o anunciado, por exemplo, por algumas autoridades, de que deve chegar esse montante aí ao redor de 40 bilhões de dólares? Kellen, se a gente pegar se realmente esse o volume, o valor que vai ser anunciado, é significativo para o agronegócio americano. Mas no caso específico da soja, ainda tem muita coisa para ver se realmente vai se transmitir efetivamente em compras grandes de soja americana pelos chineses. Sabemos também que esse é um ano politicamente importante para os Estados Unidos, porque é um ano de eleição. E todos nós sabemos como que o presidente Trump se comporta diante da imprensa, diante do público em geral, cada vez que tem algum anúncio importante para fazer. Então, o fato é importante sim, mas como não sabemos os detalhes, tem muita gente que acha que pode ser como posso dizer, um impacto não exatamente no mercado, mas mais politicamente. Vamos ver amanhã quais vão ser os detalhes. Vale lembrar, Kellen, que esse volume é grande, porque até agora os Estados Unidos nunca exportou mais de 30 bilhões em produtos agrícolas à China. Para o mundo inteiro, a China compra 137 bilhões em produtos agrícolas. Então, esse valor, se for 50 bilhões de dólares, é efetivamente um volume grande e importante para o agronegócio americano, que nos últimos 2 anos o produtor americano sofreu bastante. Bom, se confirmado esse montante de recursos para negociações que envolvem o mercado agrícola da China e Estados Unidos, é esperado que o preço das commodities agrícolas amanhã reaja com força na Bolsa de Chicago. Isso significa que o preço ao produtor rural brasileiro também vai ficar mais alto? O sentimento, Kellen, é que se não tivermos nenhuma surpresa, ou se os detalhes não forem divulgados como muitos estão esperando, daí o mercado tende a ficar morno. Obviamente, algum detalhe mais específico para algum produto específico, como soja ou trigo, por exemplo, isso pode dar um suporte sim. Mas nessa altura do campeonato,
sendo a fase 1 do novo acordo comercial, com muita coisa agora ainda pode rolar, sem saber como vai ser o comportamento da China, porque sabemos que a China não vai se entregar para qualquer acordo e deve ter algumas considerações que ela fez. Uma delas, por exemplo, que esse valor não seja já de imediato para esse ano, mas seria dividido em alguns anos. Daí sim o mercado pode ter uma reação sim positiva, mas logo em seguida ele tende a voltar a ver os fatores fundamentais, onde a entrada da safra da América do Sul, recorde no Brasil, por exemplo, pode ser um fator limitador se a China não mostrar com dados de que realmente está comprando soja dos Estados Unidos e não seja só promessa para os próximos anos. Agora, se for só promessa, parte dessa demanda chinesa continuaria sendo direcionada também para o Brasil, o que, na visão da Cerealpar, indica, com acordo ou sem acordo robusto, o ano será favorável para a renda para produtores de commodities agrícolas brasileiras? Essa é a conclusão? É interessante, sim, essa colocação, porque no caso do Brasil estamos acompanhando bem de perto, sim, mas se o acordo for só diplomático ou só por fins eleitorais e que muita coisa ainda tem que ser decidida para frente, a China vai continuar comprando fortemente do Brasil. E se o acordo realmente mostrar que a China vai comprar bem mais soja brasileira, aí a gente vai ver Chicago reagindo e, obviamente, isso vai afetar também o preço no Brasil. A vantagem do Brasil é que, em função dessas questões, até geopolíticas, Estados Unidos, Irã e outras, até essa guerra comercial Estados Unidos e China, o dólar tem se mantido firme. Isso tem dado uma valorização mais para o preço da soja, do milho brasileiro em reais. Então, essa tônica para 2020 tende a continuar. Lembrando também que, até do ponto de vista fundamental, os Estados Unidos esse ano tem uma safra praticamente 25 milhões de toneladas a menos que o ano passado. Ou seja, essa lacuna o Brasil também vai ter que preencher de uma maneira ou outra, até para outros compradores internacionais. E lembrando outra coisa, mais para frente, que a China está começando a sair daquela crise de peste suína africana, onde a tendência é que as necessidades da China, nos próximos meses, daqui a 8, 12, 16 meses, tende a aumentar, né? A China hoje está comprando algo em torno de 80 e poucos milhões de toneladas, quando ela deveria estar comprando acima de 100 milhões de toneladas. Então, voltando ao acordo também, com tudo isso em vista, é provável sim que o pacote seja grande, até porque a China não está vendo imediato, mas está vendo a necessidade dela para frente. Ela acha que consegue realmente demandar, necessitar mais produtos agrícolas, não só dos Estados Unidos, como do Brasil, Argentina e outros. Tá certo. Agora, para concluir, você trouxe uma análise que difere da grande parte das análises correntes no mercado sobre peste suína africana. Você disse que a China está se recuperando desse problema e que, no máximo em 12 meses a 1 ano e meio, a gente vai ter um acréscimo de demanda da soja por parte da China, já que os problemas com peste suína africana por lá estarão diminuídos. Essa é a conclusão da Cerealpar? Sim, em dezembro eu estava na Coreia do Sul, eu tive reuniões com representantes também do governo chinês e, obviamente, não está solucionada, mas eles já estão começando o processo de recuperação no rebanho. É uma outra questão também, a necessidade deles, a demanda interna forte, o preço da carne não é só no Brasil que subiu, mas subiu na China e em outros países asiáticos. Eu vejo sim, não hoje, mas eu vejo o processo já de uma lenta recuperação, mas a gente está falando em tamanho grande como a China, então aos poucos ela também vai começar a ser sentida no mercado. Prova disso também que o ano passado a China importou 82 milhões de toneladas de soja, esse ano já estão estimando 85 e a tendência é que para o ano que vem também a demanda da importação de soja pela China deve aumentar, se aproximar no mínimo aos 90 milhões de toneladas. A colheita da soja no Brasil chegou a 0,4% da área plantada no país até a última semana. Os dados fazem parte do primeiro levantamento semanal de colheita da AG Rural para a safra 2019-2020. O ritmo dos trabalhos indica um atraso na comparação com os 2,1%
colhidos há um ano e também frente aos 0,7% registrados na média dos últimos 5 anos. Segundo a consultoria, a área já colhida está restrita a Mato Grosso, onde as máquinas passaram por 1,5% da área. Vamos agora conversar com o Adriano Gomes, que é analista da AG Rural, que acompanha a evolução da colheita no Brasil. Adriano, boa tarde. O atraso da colheita da soja 19/20 significa o que neste momento para o mercado brasileiro? Kellen, boa tarde a todos. Esse atraso aí no início da colheita da temporada 19/20 já era esperada, já que o plantio foi bem conturbado em praticamente todas as regiões aí do Brasil, né? Apenas Mato Grosso, que teve alguns problemas no início da primeira quinzena do mês de setembro, o plantio acabou demorando um pouco mais para iniciar, mas depois aí acabou voltando as chuvas e acabou deslanchando aí o plantio. Então, no momento, a colheita é restrita então a Mato Grosso e o Paraná, que teve aí um grande atraso no plantio. A colheita está praticamente, não tem praticamente colheita ainda no estado, só pontualmente na porção sudoeste e oeste, Kelly. E qual é a fotografia da safra 2019-2020 do Brasil neste momento, segundo as conclusões da AG Rural? Olha, apesar dos problemas do início da safra, a gente teve aí um plantio muito atrasado devido à estiagem muito forte que atingiu aí as principais regiões produtoras, altas temperaturas. Apesar disso, como os produtores no Brasil poucos arriscaram em semear no pó, as boas chuvas do mês de outubro, segunda quinzena de outubro, do mês de novembro e também em dezembro, favoreceram muito aí as lavouras do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, que eram os estados aí que sofreram devido à seca no plantio, e essas boas chuvas estão garantiram aí uma boa expectativa nas produtividades. Em Mato Grosso, que é o grande destaque da safra 19/20, com lavouras aí com excelente potencial. A AG Rural trabalha com safra recorde para o Mato Grosso, com produtividade recorde. A gente levou aí a produção para os clientes na semana passada em 123,9 milhões de toneladas, puxado aí pelo Paraná e também com a excelente condição aí das lavouras de Mato Grosso. Ou seja, safra recorde estimada para Mato Grosso e Paraná, que puxa para cima o rendimento da safra 19/20 e resulta na revisão que a AG Rural fez, que estimava antes 122 milhões de toneladas em dezembro e agora estima quase 124 milhões de toneladas, realmente um volume recorde se for confirmado. Isso mesmo, Kellen. A gente fez então esses ajustes positivos, mas lembrando que como o mês de dezembro foi seco no Mato Piba e também no Rio Grande do Sul, a gente fez cortes nesses dois estados mais tardios, mas as lavouras, as produtividades dos outros estados acabaram compensando esses cortes que a gente fez aí nas áreas mais tardias. Lembrando também que como a safra está mais tardia, a soja que em anos anteriores já tinha potencial garantido no mês de janeiro, como a região norte do Paraná, oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, vão precisar receber chuva durante o mês de fevereiro e até mesmo início aí de março. Então, a gente tem que ficar aí de olho no clima durante fevereiro ainda, para ter certeza aí que a safra vai ser muito boa, Kelly. Só para concluir, você mencionou em alguns momentos do nosso bate-papo a palavra produtividade e também potencial recorde que a AG Rural está vendo no Paraná e Mato Grosso, que puxam para cima a estimativa de produção nesse ciclo. Qual é a produtividade que vocês estão encontrando para Mato Grosso e Paraná nesse ciclo? Mato Grosso, a gente calcula recorde de produtividade de 57 sacas por hectare.
que é recorde. Já no Paraná, a gente estima 59,7 sacas. Não é recorde ainda, Kelly. A produção no Brasil é recorde, puxada também pelo aumento de área que a gente tem em relação aos anos anteriores. Então, produtividade recorde somente Mato Grosso até o momento. Só que se o clima continuar favorável durante o mês de fevereiro, a gente pode sim ver aí produtividade recorde nas nossas próximas estimativas nesses estados. E pecuaristas que tiveram propriedades rurais embargadas na região do bioma Amazônia, em Mato Grosso, poderão voltar ao mercado formal da carne. Para isso, eles vão ter que aderir a um sistema que vai ter monitoramento por satélite para garantir que a recuperação ambiental nestas áreas está sendo feita. Vamos até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni tem mais detalhes. Boa tarde, Patroni. Conta pra gente como os pecuaristas vão aderir a este acordo. Muito bem, Kellen. Essa adesão ela vai ser voluntária, né? E o pecuarista vai se inscrever diretamente nesse sistema. Só que o sistema ele ainda precisa ser contratado, ser desenvolvido seguindo os critérios aí do Ministério Público Federal, né? Os critérios estabelecidos pelo MPF para que esse processo possa realmente ser feito. Por enquanto, a orientação é para que os pecuaristas que se interessarem em participar dessa iniciativa, né, procurem o IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne. Ontem, o que foi feito foi uma assinatura, né, de um termo de cooperação técnica envolvendo justamente esses agentes, né, o governo do estado, o IMAC e o próprio Ministério Público Federal aqui de Mato Grosso. O repórter Pedro Silvestre acompanhou tudo, registrou e a gente acompanha agora. Olha só. O termo de cooperação técnica prevê o desenvolvimento e a adoção de um sistema informatizado capaz de monitorar a recuperação ambiental de áreas desmatadas ilegalmente ou embargadas por órgãos ambientais. A estimativa é de que 8 mil pecuaristas de Mato Grosso possam ser reintegrados ao mercado formal da carne. Grandes frigoríficos compram de áreas que não têm problemas ambientais. Isso só foi garantido a partir do momento em que houve esse TAC com o Ministério Público Federal. Com esse projeto de hoje, o pecuarista ele será monitorado também. Essa área que ele cercou, ela será monitorada de forma eletrônica. E todo esse processo ele não terá, vamos dizer assim, uma burocracia, ele será um procedimento simplificado. E a partir do momento em que o sistema verificar que ele não está recuperando, que ele não cercou aquela área, o certificado será suspenso para que dê oportunidade para que ele se defenda ou eventualmente cancelado e ele vai ficar novamente impedido de negociar com os frigoríficos. Nós conseguiremos trazer essas pessoas novamente para a legalidade. Isso será um passo importante para a confiança desse setor e a importância que ele tem dentro do estado de Mato Grosso na produção do setor, né, da pecuária. Isso vai gerar muito mais emprego, gerar mais confiança, mais investimento e permitir que todos que queiram possam estar dentro da legalidade. Além do embargo formal dos órgãos IBAMA e SEMA, havia esse embargo comercial. Com o processo, com a cooperação entre o Ministério Público e o IMAC, você desburocratiza o retorno desse produtor para o mercado formal, para o mercado lícito, né? Porque compreendemos que a versão digital de uma plataforma dá um acesso mais rápido, mais fácil, menos oneroso, tanto para o produtor quanto para os órgãos de controle. Pecuaristas e representantes do setor aprovaram a iniciativa. Com essa nova plataforma, a gente acredita que vai ter uma maior visibilidade junto ao Ministério Público, para que ele realmente identifique que os produtores não estão comercializando animais das áreas realmente embargadas, mas sim as áreas ao entorno, né, dentro da propriedade, mas que não tem nenhum dano ambiental. O pecuarista nunca quis estar à margem da legalização e é uma conquista que a gente acha importante, caminharmos junto com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, porque o produtor rural, o pecuarista nato, ele é um defensor do meio ambiente. A responsabilidade de desenvolver o sistema de monitoramento será o Instituto Mato Grossense da Carne, que fará a divulgação do projeto junto aos pecuaristas, já que a adesão é voluntária. O IMAC também atuará com os frigoríficos para a adoção da plataforma em suas plantas. Vai existir uma agregação de valor nessa carne, por quê? Porque uma série de mercados que o Brasil não consegue atingir, nós vamos dar um selo de garantia de que aquele boi, aquele produto
está sendo produzido ambientalmente correto e, obviamente, vamos ter condições das indústrias e do próprio governo, naquilo que puder ajudar a trabalhar esses novos mercados e aí sim conseguir vender a nossa carne por um preço melhor, o que vai acabar beneficiando o produtor rural também. É isso, Kellen, registro feito, né? O grupo de trabalho deve se reunir já na sexta-feira dessa semana para definir aí os próximos passos, o cronograma e também todos os critérios que serão inseridos aí nessa plataforma, nesse sistema. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.